Dos textos que estão propostos para as leituras bíblicas deste final de semana, eu gostaria de ler para vocês agora, depois, basear a meditação nesta palavra, do texto de Malaquias, capítulo 4, versículos 1 a 6, onde lemos as seguintes palavras: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia vem e os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldade. Até aqui a palavra do texto bíblico, e eu quero destacar principalmente o versículo 4, onde o profeta Malaquias, ele olha para o povo de Israel e diz: lembrai-vos da lei de Moisés. E a lei de Moisés nada mais é do que os 10 mandamentos de Deus. Mandamentos que nos ajudam a caminhar de acordo com a vontade de Deus, na nossa relação com Deus e na nossa relação com o nosso próximo. E quando o profeta Malaquias, ele chama a atenção do povo de Israel para lembrar da lei de Moisés, é sinal que este povo, infelizmente, estava vivendo um período bastante conturbado. A palavra de Deus não era mais lembrada. Os caminhos de Deus estavam sendo deixados para trás. E o povo estava seguindo o seu próprio caminho, estava seguindo os seus próprios desejos. Quando olhamos para o texto bíblico, nós percebemos que Deus está chamando a atenção do povo de Israel. Um povo que estava completamente arrasado na questão espiritual. E ele envia então Malaquias, que é justamente no significado do seu nome que encontramos a sua verdadeira missão. Malaquias quer dizer o mensageiro de Deus. É Deus enviando o mensageiro para trazer o povo de volta para o seu caminho. E a maneira do povo encontrar o caminho de Deus era lembrar dos mandamentos de Deus. Diz o ditado popular que quem lembra das coisas do passado consegue melhor entender as coisas do presente. Isso significa que, quando nós lembramos do passado, percebendo os seus erros e até mesmo os seus acertos, nós podemos entender melhor o que nós estamos vivendo e conseguimos também fundamentar melhor os nossos desejos, opiniões e aquilo que vamos realizar. Com a palavra de Deus não é diferente. Quando nós não lembramos mais da palavra de Deus e deixamos ela de lado, é sinal que estamos colocando na prática o nosso próprio desejo. E isto, infelizmente, nos faz afastar do caminho de Deus. Nos faz olhar para o que nos interessa e não mais para aquilo que interessa ao nosso Deus. Nos faz tomar atitudes que nós achamos corretas e não mais pensamos que atitude correta Deus gostaria que nós tomássemos.
Quando nós não lembramos mais das coisas de Deus, a nossa vida vira uma completa bagunça espiritual. Porque nós achamos que o que nós queremos, o que nós desejamos, isto sim é verdade e vale a pena. O povo de Israel no tempo de Malaquias vivia também esta realidade. Estava seguindo os seus próprios desejos. Não mais lembrava da lei de Moisés, do caminho de Deus. E era um povo que estava caminhando rumo à perdição. Mas percebam que Deus ama o seu povo. Ama ao ponto de não abandoná-lo. Ama ao ponto de sempre de novo enviar os seus mensageiros para fazê-los lembrar do caminho correto. Mensageiros que anunciam as boas novas da salvação, que anunciam o desejo de Deus para todas as pessoas. Mensageiros que são sempre enviados para chamar de volta o povo que está se perdendo para o caminho da luz, como diz o texto, e para o caminho das asas de Deus, da segurança e da proteção. Malaquias foi enviado justamente para trazer de volta ao povo a realidade espiritual de suas vidas. Algo maravilhoso e fantástico. Nós, como pessoas de Deus, como cristãos, somos chamados sempre de novo a lembrar do caminho de Deus em nossa vida, dos mandamentos de Deus, justamente para não nos perdermos e não ficarmos completamente abandonados à própria sorte espiritualmente. Deus sempre vem a nós com a sua palavra. Nos lembra a necessidade de termos uma comunhão com Ele verdadeira e eficaz. Os mandamentos de Deus dizem isto. Ame ao Senhor teu Deus, tenha Ele como sendo o único Deus da sua vida, o respeite e o adore, e mantenha sempre culto a Ele. Deus também nos ajuda na relação com o nosso semelhante. Ele nos orienta a termos uma perfeita comunhão em nossa casa, em nossa família, no respeito aos nossos pais. Ele nos orienta a termos uma relação perfeita também em nosso casamento, fundamentar o nosso lar na palavra de Deus. Isso nos ajuda também a respeitarmos o nosso semelhante em seu corpo, em sua vida, em seu patrimônio. Isso nos ajuda a valorizarmos as pessoas que estão ao nosso redor, nos tirando o desejo de possuirmos o que o outro possui, da inveja que temos do semelhante. Vejam como é maravilhoso sempre lembrarmos da palavra do nosso Deus, dos mandamentos de Deus, pois isso nos dá uma vida maravilhosa, uma vida feliz, uma vida que realmente vale a pena, pois nos faz caminhar de acordo com o amor de Deus e nos faz caminhar sempre no caminho do Senhor, preparado para todos aqueles que lhe amam e o buscam em amor e o buscam realmente com o desejo de adorá-lo, de servi-lo. As palavras de Malaquias são palavras destinadas também para cada um de nós nos dias de hoje. Lembre-se sempre dos mandamentos de Deus, mandamentos de amor, que nos querem trazer de volta para a companhia de Deus e nos manter no seu caminho, um caminho abençoado, feliz, um caminho de salvação. Jesus já veio ao mundo e cumpriu toda a lei de Deus. A nós só nos cabe agora, em resposta a este amor que Jesus teve por nós, caminharmos na lei do Senhor em alegria, em respeito, respondendo a este amor, servindo e adorando ao Senhor todos os dias de nossa vida. Que possamos sempre estarmos prontos para lembrar da lei de Deus. E ao lembrar da lei de Deus,
que estejamos prontos para colocá-la em prática na nossa vida, todos os dias, na relação para com Deus e também na relação para com os nossos irmãos e semelhantes. Que assim seja. Amém.